Para a gente encerrar o nosso curso aqui sobre norma constitucional, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, né? E de aplicação imediata. Qual é a ideia que nós temos desse conceito, né? Quando você fala de aplicação imediata, é porque elas vão produzir efeitos independentemente de qualquer regulamentação, tá certo? Então você tem aí uma série de direitos que ainda não foram regulamentados, mas você tem dois instrumentos que podem trabalhar com esses direitos. Então nós temos aí a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós chamamos de ADO, regulamentada pela Lei 2063 de 2009, e você tem um mandato de injunção da Lei 13.300 de 2016. Todos esses dois instrumentos jurídicos, se nós temos os três poderes, as três funções constitucionais, executivo, legislativo e judiciário. Mas o poder legislativo, ele é muito político, é natural que ele seja político, mas ele resiste, porque você tem as bancadas, e elas não votam matérias complexas. União de homossexuais, legalização da maconha, aborto, temas, divisão de lucros de empresas com os funcionários. Todas essas matérias ainda estão, como se diz, sem regulamentações. Essas matérias estão sem regulamentações. O que é que faz os atores jurídicos? Deixam isso para o Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal, antigamente, ele tinha uma posição de inércia. São três teorias do mandato de injunção. Ele tinha uma posição de inércia. Ele colocava em mora o legislador, falava, vota aí. Pô. E ele ficava quietinho. Aí ele passou, depois de uns 10 anos, passando raiva, o Supremo falou, olha, eu vou preencher o caso concreto e vou colocar em mora o legislador. Efeito entre as partes. Mas o legislador continua sendo resistente às mudanças, porque o Brasil é um país conservador, pô. Você tem as bancadas que mandam. A bancada do B, todo mundo conhece. Boi, bola, bíblia, bala, né? Bancos. Essas bancadas são muito fortes, são conservadoras. Não é à toa que o Bolsonaro elegeu mais de 100 deputados do PL aí, e hoje quem manda aí é o conservadorismo. Não tem problema nenhum. O importante é que a esquerda, que haja um sistema democrático, que eles que se negociem, degradiem, discutem, brigam, volta, vai e volta. O importante, essa é a importância da democracia. Essa é a confusão jurídica dentro do Estado Democrático de Direito. Então vai evoluindo, retroagindo, e aí o Supremo falou, olha, cansou de esperar o Legislativo votar algumas coisas e resolveu reconhecer direitos historicamente reconhecidos. Direitos constitucionais que já haviam virado fatos jurídicos, por exemplo, quando reconheceu a união entre homossexuais, tinha casal com mais de 20 anos de união. Então o Supremo simplesmente reconheceu um fato, que já era, assim como se aprovar o aborto, eu sou contra o aborto, mas se aprovar o aborto já é fato, pô. As mulheres ricas e pobres, elas abortam. Isso aí não adianta. É igual a uns hospitais aí, quando a pessoa não está doente, vai para casa. Então, uma pena de morte, ela já em tese, juridicamente, do ponto de vista sociológico, infelizmente, você tem um sistema de saúde público, mas ele é limitado. E aí, quando as pessoas morrem, eu preciso de atenção entre um menino de 20 anos e um senhor de 80 anos, é óbvio que o senhor de 80 anos, se não tiver plano de saúde, vai morrer em casa. Isso aí é básico. Entendeu? Porque o sistema funciona assim. Mas é fato. Então o Supremo começou a reconhecer direitos da aposentadoria especial do servidor público, a união entre homossexuais, o crime de homofobia, paralelo ao crime de racismo. Criou até tipo penal, até que eu não concordo muito, não, mas mesmo assim o Supremo falou, porra, estamos cansados, isso não vai ser. Isso não vai ser votado nunca. Porque isso nem tramita nas comissões do Legislativo, por causa do conservadorismo, a bancada da Bíblia, essas discussões aí que eu não vou entrar aqui, porque mais importante a sociedade tem que evoluir. Porque quando você pega os crimes de transfobia aí, crimes contra os homossexuais aí, são eles que morrem na rua aí por nada, por motivo nenhum. Assim como as intolerâncias religiosas, mesmo a Constituição sendo bem clara em relação à liberdade religiosa, tem pessoas que sofrem aí abusos e agressões por causa da sua religião afrodescendente, por exemplo.
E ainda agora a bancada a gente discute agora igrejofobia, isso aí é uma coisa ridícula. Então, hoje o que comanda hoje são as bancadas conservadoras, e acabou. Agora vai ter que conviver com as minorias, conviver pacificamente, conviver educadamente, conviver com a divergência natural do sistema democrático no Estado democrático de direito. Então a Constituição, o Supremo resolveu preencher essas lacunas, tá certo? E ele deu concretude para as normas constitucionais, tá certo? Então, agora um pouquinho de eficácia e aplicabilidade na jurisprudência do STF. Todo esse material vai estar disponível para vocês lá, gente, tá? É só para vocês terem uma ideia que o Supremo tem um monte de julgamento, tá certo? Que ele vai dar concretude e aplicabilidade, eficácia e aplicabilidade às normas constitucionais. Por exemplo, no caso do artigo 5º da Lei de Imprensa, o Supremo acabou revogando, porque parte da Lei de Imprensa era inconstitucional. E uma outra parte, o Supremo falou, olha, tem um direito de resposta do artigo 5º, inciso 5. Tem um direito de resposta, essa norma pode ser aplicada diretamente, tá certo? Reconheceu aí, tá certo? O caso de eficácia e aplicabilidade imediata, por exemplo. No caso da extradição de brasileiro naturalizado que envolveu em tráfico ilícito de entorpecentes, essa regra é de eficácia plena e nem de aplicabilidade imediata. Então, o Supremo entendeu que na forma da lei tem que ser comprovado o envolvimento do indivíduo, tá certo? O artigo 8º, contribuição federativa do sindicato, o Supremo entendeu como aplicabilidade imediata. Aí você vai ter vários julgados de eficácia contida e vários julgados de eficácia limitada. Só quero que vocês entendam o seguinte, que para você entender o julgamento do Supremo Tribunal Federal, você tem que dar uma estudada nos conceitos jurídicos fundamentais e entender que o Supremo só faz interpretar a Constituição nos casos concretos. Ou dá efeito entre as partes, ou dá efeito erga omnes para todos. Ah, o Supremo demorou a julgar. Pô, tem que demorar mesmo. Tem que ler, tem que estudar, tem que pensar, tem que ver quais serão os efeitos das suas decisões. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender. Vou dar um exemplo simples: gratuidade para transportes coletivos urbanos para os idosos. O Supremo entendeu que essa matéria foi regulamentada infraconstitucional, tá certo? O Supremo foi e ele falou que essa norma de eficácia plena de aplicabilidade imediata, só que tem que como se diz, o Supremo deu essa concessão para os maiores de 65 anos nos transportes coletivos urbanos. Então, não precisou de regulamentação nenhuma. Mas tudo vai para o Supremo? Não. Não é que vai para o Supremo. É que quando chega no Supremo, as questões são provocadas. O Supremo ele não trabalha de ofício, ele é provocado pelos legitimados do artigo 103, que vão entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, e também os partidos políticos, os deputados federais, as confederações, todas as pessoas são legitimadas a entrar com ação direta de inconstitucionalidade, e as ações no controle difuso, que são recursos extraordinários, que são os recursos das ações normais. Quando tem matéria de Constituição, as matérias vão para o recurso extraordinário. Quando vem matéria, aí entra na ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Essas ADIs são julgadas diretamente, quando você tem normas que violam a Constituição. O mais importante é que o Supremo vai definir o que é a norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada. E aqui eu encerro a minha participação no projeto LED, Luz para a Educação, UNB, Rede Globo e outros parceiros aí, SESI, Senai e outros parceiros que estão aí no projeto. Muita propaganda aí, muito bacana, e espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu vou deixar meu e-mail e meus contatos, tá certo? E todo o material disponível para que o pessoal do LED divulgue para vocês. Muito obrigado. Se precisar de mais alguma coisa, eu vou estar disponível aí. Um abraço.